O inverno europeu parecia mais silencioso naquela manhã, mas sob a superfície do conflito que atravessa a Ucrânia desde 2022, algo havia mudado. Em Moscou, sem discursos grandiosos nem coletivas espetaculares, Vladimir Putin deixava escapar uma frase que soaria como uma rachadura no concreto da guerra. A Rússia poderia considerar uma troca de territórios como parte de um acordo para encerrar o conflito. Não era uma proposta formal, não era uma oferta oficial, mas também não era retórica vazia. Era um sinal, e no tabuleiro geopolítico, sinais valem quase tanto quanto movimentos. A notícia rapidamente cruzou fronteiras. Em poucas horas, diplomatas, analistas, mercados e governos tentavam decifrar o peso daquela declaração. Desde o início da invasão em larga escala, Moscou sempre tratou os territórios ocupados como inegociáveis, especialmente após os referendos contestados em Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Agora, pela primeira vez, o Kremlin admitia publicamente que poderia haver uma rearrumação de mapas em nome da paz. Isso, por si só, já era um terremoto político. O que havia acontecido, de fato, foi revelado por fontes russas próximas ao governo e amplificado por veículos internacionais. Putin indicou que a Rússia poderia aceitar uma troca parcial de territórios dentro de um eventual acordo de paz. Não se tratava de devolver tudo o que foi ocupado, nem de aceitar as exigências totais de Kiev, mas de discutir um redesenho pragmático das fronteiras como forma de congelar o conflito. Para um país que vinha sustentando uma postura de vitória estratégica, essa abertura indicava que o custo prolongado da guerra começava a pesar mais do que o ganho territorial. A mídia de centro tratou o episódio com cautela e linguagem técnica. Veículos como La Vanguardia destacaram que o Kremlin indicou abertura para negociações, enfatizando o caráter indireto da declaração e a ausência de um plano concreto. O tom era o de uma possível inflexão estratégica, mas sem euforia. A leitura predominante era de que Moscou testava o terreno internacional, observando como Kiev, Washington, Bruxelas e Pequim reagiriam antes de transformar palavras em propostas formais. O foco era a diplomacia, o cálculo de custos, a exaustão do conflito e a percepção de que nenhuma das partes conseguirá impor uma vitória total no curto prazo. Na esquerda europeia e em parte da imprensa internacional, a narrativa foi mais crítica e estrutural. Jornais como o Danas destacaram que a Rússia enfrenta dificuldades crescentes no fronte econômico, militar e político, e que a sinalização de troca territorial não é um gesto de generosidade, mas de necessidade. O discurso era de que o Kremlin busca uma saída que preserve a imagem interna de força, ao mesmo tempo em que reduz a pressão de sanções, isolamento e desgaste prolongado. A leitura era que Moscou percebeu que manter territórios ocupados indefinidamente custará mais do que negociá-los sob condições controladas. Para essa linha editorial, a declaração de Putin revela não uma virada moral, mas um cálculo frio de sobrevivência estratégica. Já a imprensa de viés mais à direita, como o Economic Times e veículos conservadores internacionais, interpretou o movimento como uma jogada tática de alto nível. O argumento central era de que a Rússia está tentando transformar sua posição militar em capital diplomático, oferecendo concessões limitadas para congelar o conflito nos termos mais favoráveis possíveis. Nessa visão, Putin não estaria recuando, mas tentando institucionalizar ganhos já obtidos, trocando áreas menos estratégicas por reconhecimento implícito de sua influência sobre regiões-chave do leste e sul da Ucrânia. O subtexto era que a guerra entrou em uma fase de barganha, e Moscou quer garantir que a mesa de negociações reflita o equilíbrio real de poder no campo de batalha. Enquanto isso, em Kiev, a reação foi fria e desconfiada. Para a Ucrânia, qualquer proposta que não inclua a restauração completa de seu território internacionalmente reconhecido é vista como inaceitável. O governo ucraniano reiterou que não haverá concessões territoriais, mas nos bastidores, diplomatas reconhecem que a pressão internacional por um acordo cresce à medida que o conflito se arrasta, os recursos se esgotam e o apoio ocidental enfrenta desgaste político interno. O contexto maior ajuda a entender o momento. A Rússia enfrenta sanções severas, dificuldades logísticas, escassez de componentes tecnológicos e um esforço de guerra cada vez mais caro.
A Ucrânia, por sua vez, depende profundamente do apoio financeiro e militar do Ocidente, que começa a sofrer oscilações com eleições, crises internas e mudanças de prioridade em países-chave da OTAN. Nenhum dos lados está perto de uma vitória decisiva, e o custo humano, econômico e político da guerra se tornou insustentável a longo prazo. A declaração de Putin surge, portanto, como um balão de ensaio, um sinal lançado ao mundo para medir reações, testar alianças e sondar até onde os atores internacionais estariam dispostos a ir para encerrar o conflito. Pequim observa com atenção, pois qualquer rearranjo territorial cria precedentes perigosos ou úteis, dependendo do ponto de vista. Washington analisa o impacto nas eleições e no orçamento militar. Bruxelas calcula os efeitos sobre a estabilidade do continente. Mais do que sobre mapas, a fala de Putin trata de tempo. Tempo para a economia respirar, para a política interna estabilizar, para as linhas de frente congelarem. Uma troca territorial, se ocorrer, não será apenas uma solução geográfica, mas uma tentativa de redefinir a narrativa da guerra. Não mais uma invasão fracassada, mas um conflito que terminou por negociação entre grandes potências. No entanto, o risco é enorme. Qualquer acordo que legitime conquistas territoriais pela força reescreve regras fundamentais da ordem internacional construída após a Segunda Guerra Mundial. Países menores, especialmente na Europa Oriental, observam esse movimento com preocupação, temendo que uma solução desse tipo normalize o revisionismo territorial. No fim, o sinal lançado por Moscou não encerra a guerra, mas inaugura uma nova fase. Uma fase em que canhões ainda falam, mas as mesas de negociação começam a ser montadas em silêncio. Uma fase em que cada palavra, cada vazamento e cada gesto diplomático vale tanto quanto uma ofensiva militar. A pergunta que ecoa nos corredores do poder não é mais quem vencerá a guerra, mas como ela terminará, e a que preço para a arquitetura do mundo que virá depois.